Nós estamos fazendo uma série de programas sobre controle de estresse. A nossa entrevistada das 3 semanas anteriores foi a diretora do Instituto de Psicologia de Controle de Estresse de Campinas, doutora Marilda Novaes Lippe. E hoje é uma das suas colaboradoras, a psicóloga Carolina Borges, que irá conversar conosco sobre vestibular. Muito bem-vinda, Carolina. Eu acho que é um assunto que os nossos estudantes estão sempre com grande curiosidade, não é? Para ouvir falar sobre isso. Qual é a sua experiência sobre o assunto? Como é que você trabalha e como tem sido o seu atendimento às pessoas para o controle do estresse diante do vestibular? Que assusta um pouco os nossos jovens, não é? Com certeza. Eu ia primeiro agradecer o convite, dizer boa tarde, bom dia para todos. Realmente, o vestibular é uma época que assusta todo mundo. É um bicho-papão. É um grande bicho-papão, porque é a época que vem todas as dúvidas, o que eu vou fazer para o resto da vida, que profissão que eu vou seguir, e se vai que eu escolho errado, meu pai disse que é melhor eu fazer aquilo, minha mãe disse que é melhor eu seguir esse caminho. Realmente é uma época de grande decisão. Mas pensando principalmente na prova, no momento da prova, que o aluno fica angustiado, não sabe se ele sabe a matéria, se ele sabe tudo. Alguns estudam bastante e entram seguros, né? Mas alguns entram na corda bamba, né? Sim. Querem arriscar e daí fica meio dificultoso, né? Sim. O primeiro passo importante é se preparar para o vestibular, né? Então, é uma prova, sim, né, que define uma série de coisas, então estudar é fundamental. Mas no momento da prova, e até mesmo, né, esse processo de entrar em contato com o que vai acontecer, de procurar relaxar, começa pelo menos uma semana antes do grande dia, né, do dia do vestibular. Então, na última semana, procurar ter, né, atividades um pouco mais tranquilas, um dia antes da prova, não estudar, né, não ficar lá horas e horas em cima dos livros, porque não adianta. Toda a preparação que você já teve em um ano não serão 4 horas no dia anterior que ajudarão. Então, procurar dormir bem, né, é extremamente importante, procurar se alimentar de maneira saudável, e no próprio dia fazer um relaxamento. Né? Então, tem pessoas que esquecem que o vestibular não é uma coisa naquele momento, uma coisa que tem uma história antes para a pessoa se preparar bem, não é? Com certeza, né? Porque senão você vai na base do chute, tem que ter muita sorte para poder passar. E haja sorte. Haja sorte. E haja sorte, realmente. Vocês, quando trabalham no seu Instituto de Estresse, Psicologia e Controle de Estresse, o que vocês têm lá, se é que tem, não sei, em relação ao vestibular? Vocês têm algumas técnicas, vocês estudam o assunto, como é que vocês enfrentam esse problema? Sim, ou ensinam os jovens a enfrentarem o problema? Sim, a gente trabalha assim com vestibulandos, né, com pré-vestibulandos. Uma das coisas que a gente percebe na maior parte dos estudantes é uma grande ansiedade por esse dia, uma grande pressão pela escolha que estão realizando. Então, a gente começa a trabalhar com as questões internas desse processo. Então, toda essa ansiedade, todas as angústias que aparecem, todas as dúvidas. Então, a gente vai auxiliar esse jovem a lidar com essas questões mais mentais, mais subjetivas, e ensinar algumas técnicas mais físicas de relaxamento para que ele aprenda a lidar com o momento específico da prova e com o momento dos estudos para isso. E essas técnicas específicas, você pode dar um exemplo de uma delas? Claro, a gente tem uma das que a gente sempre usa e em qualquer relaxamento começa assim, é a respiração profunda. Né? Vocês dão muita ênfase, não é? Sim, aprender a respirar é fundamental, né? Não usar só o pulmão para respirar, usar também o abdômen para auxiliar nessa respiração, melhorando a oxigenação no cérebro, melhorando, né, aliviando a tensão muscular. Outra técnica que a gente usa de relaxamento é esse estudante começar a fazer isso uma semana antes da prova, de se transportar, né, na hora de deitar, de repente, num lugar mais tranquilo, se imaginar num ambiente acolhedor, agradável, de repente um espaço de natureza, imaginar uma escalada, uma montanha, onde ele vai escalando gradativamente, pensando naquilo que ele quer alcançar, pensando em alguém forte, né, uma figura forte para ele, uma figura segura, que ele possa se ver como essa pessoa, né, que ele possa buscar a força que essa pessoa tem e também se ver forte, pensar que toda aquela preparação que ele passou por todo, né, o ano de
cursinho, ou de ensino médio, ou de estudo, está chegando ao final e que ele vai conseguir alcançar aquilo que ele deseja. Entendi. Agora, quanto tempo vocês costumam, se é que tem também um prazo, vocês preparam jovens para vestibulares? Vocês têm um programa de atendimento que vocês dão relaxamento, ensinam técnicas? Um programa específico para vestibulandos, hoje no Instituto não há. Sim. O que a gente tem é um trabalho feito, né, e tem alguns processos que variam de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que tentam, por exemplo, né, o que a gente vê muito são estudantes que querem prestar medicina. Né? Medicina é um vestibular muito difícil, é um vestibular mais concorrido. Então, tem pessoas que a gente percebe que tem uma enorme capacidade, que são super preparadas em termos acadêmicos, mas que são tão ansiosas, né, se angustiam tanto com a possibilidade da prova, que a gente vai trabalhar muito mais essa questão da ansiedade, né, ajudando a ter técnicas a relaxar, a pensar de maneira mais positiva, a valorizar todo o esforço que tem feito ao longo de todo o período de estudo. Uhum. E há quanto tempo você trabalha nessa área? Como é que você se sente com esse trabalho? Eu sou uma jovem profissional. Eu estou formada desde 2009, sou especialista em saúde mental pela Santa Casa de São Paulo. No Instituto de Psicologia completo agora um ano e trabalhando com adolescentes desde a época da faculdade. Então, fiz estágio com adolescentes, atendi adolescente na clínica da faculdade e atendo até hoje. E é uma das, estudante de final de ensino médio, é uma coisa que uma preocupação que a gente vê bastante, né? O tão famoso vestibular. Uhum. Que sugestões mais, além dessa de dormir mais cedo, de estudar, estar menos ansioso, você tem para dar para os nossos vestibulandos? No dia da prova, é super importante acordar tranquilo, de repente fazer um relaxamento de manhã, procurar tomar um bom café da manhã, procurar almoçar bem, levar algumas coisas para a prova, então levar uma água, levar um alimento mais leve para comer durante a prova, porque a maior parte dos vestibulares você fica 4 horas ali numa atividade intensa, procurar ter uma manhã, uma tarde agradáveis. Acho que e ficar tranquilo, né? Você já estudou durante o ano inteiro, você já se preparou durante o ano todo. Então é só colocar em prática aquilo que você já viu, que você já sabe. E a doutora Marilda, que já escreveu 21 livros, ela escreveu alguma coisa específica sobre o vestibular, não? Sim, temos algumas coisas específicas, alguns artigos. Por exemplo, algum título de livro? Não, só artigos. Tem um livro falando exatamente sobre adolescente. E fala um pouquinho dessa etapa de vestibular. Sim, e não específico sobre vestibular. Um livro específico sobre vestibular ainda não saiu. Mas é uma boa ideia para a gente pensar em escrever. Geralmente, quando os jovens vão fazer as provas, eles se esquecem que existem 3 momentos que ele pode dos quais ele pode servir para se ajudar na prova. Primeiro, para ele responder logicamente o que ele sabe, o que está no consciente dele. Responder tudo o que ele sabe. Depois, responder o que ele acha, que não deixa de ser uma intuição. E, em terceiro lugar, responder realmente aquilo que ele não sabe. Então, eu costumo dar essas dicas para os nossos estudantes. Responder o que sabe, em primeiro lugar, para não perder tempo. Segundo, responder o que pode ser, que ele tem uma intuição. E terceiro, que realmente é aquilo que ele não sabe e lhe parece. Sim. Uma coisa que eu usava na minha época de vestibular, que a gente abre a prova, tem uma série de alternativas, às vezes algumas alternativas com frases longas, com textos longos. Tem coisas que a gente sabe porque bate o olho e lembra do conceito, risca tudo aquilo que a gente tem certeza que não é. E normalmente a gente vai ficar entre uma ou duas alternativas e é mais fácil de ir lá e assinalar. Por eliminação, né? Por eliminação. Então, vai riscando, tirando da frente mesmo, eliminando dos olhos aquilo que a gente tem certeza que não é. E fica mais fácil de focalizar. Certo. No momento, você trabalha com que tipo de pessoas? Hoje eu trabalho com pacientes, crianças, adultos, com diversas patologias. E quais você gosta mais, sua preferência de trabalho? Hoje eu faço um trabalho como colaboradora dentro da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, onde eu trabalho com pacientes com esquizofrenia. Então, gosta da área de saúde? Gosto da área de saúde mental. Gosto bastante. E por que pulou de galho? Porque eu acho que a saúde mental, a gente tem até um estudo recente, uma publicação recente da FAPESP, dizendo que 40% da população de São Paulo
tem um diagnóstico de transtorno mental. Então, a gente vem percebendo que o estresse tem uma grande colaboração na maior parte das patologias. Então, acho que não... Né, eu tô ali muito pertinho, né? Tô fazendo um pouco da profilaxia e do tratamento, né? Então, ensinando pessoas a lidarem com essas situações adversas do dia a dia de maneira mais saudável e cuidando também daquelas que, por alguma razão, não tiveram oportunidade de aprender a cuidar e já ficaram, já adoeceram. Nós vamos passar para o segundo bloco, vai ter oportunidade de conversar mais sobre o assunto. Voltaremos dentro de poucos instantes. Vamos relaxar um pouco, feche os olhos. Põe as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para baixo, fique tranquilo. Respire profundamente, ao soltar o ar, relaxe. Respire outra vez profundamente e ao soltar, relaxe mais. Respire mais uma vez profundamente ao relaxar e ao soltar o ar, relaxe mais ainda. Devagar. Vá se desligando de ruídos e vozes exteriores e preste atenção somente à minha voz. Mantenha esse estado de relaxamento profundo, porém consciente. Tome posse de si mesmo e fique em paz. Repita mentalmente após mim: hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Tudo que é meu virá a mim no momento oportuno. Meu pensamento é forte e domina tudo. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Para você fazer uma boa prova, é importante que você esteja calmo, tranquilo, relaxado. E você pode se preparar para esse momento, treinando a sua mente no relaxamento. Tempos antes, para que se torne um hábito, uma rotina. Existem muitas maneiras de relaxar, muitas alternativas. E uma delas é tão simples. Ouvir sons durante 1 minuto. Estar consciente dos sons. Sons próximos. Sons distantes. Sons agradáveis. Sons desagradáveis. Ouvir sons conscientemente acalma. Um minuto de ouvir sons acalma. Se você quer fazer uma boa prova, aprenda a fazer isso. Deixe sua mente se acalmar. A mente é como um macaquinho que pula de galho em galho, sempre procurando movimento e novidade. Acalme esse macaquinho. Transporte-se para um lugar onde você se sinta relaxado. E ao fazer a prova, responda tudo o que souber, sem perder tempo. Depois, o que você tem dúvida, responda o que lhe parecer. E em terceiro lugar, o que você acha que não sabe. Responda também
pela primeira impressão que vier à sua mente. Dentro de poucos instantes, eu vou pedir que você abra os olhos. Pode abrir os olhos, vamos ouvir o que a Carolina tem para falar. Então, Carolina, o que mais você gostaria de acrescentar nesse relaxamento, nessas ideias sobre vestibulandos? O que a gente percebe hoje, né, doutora, é que não só os jovens estão prestando vestibular, a gente tem cada vez mais um número de pessoas já mais velhas que já trabalham, que já estão no mercado de trabalho, que resolveram fazer faculdade, que tem a possibilidade hoje de custear, né, um ensino superior. E essas pessoas também passam por esse momento de estresse, de maior ansiedade. Então, todos os conselhos que a gente deu no primeiro bloco, falando, né, de uma alimentação saudável, de se preparar, também são importantes para essas pessoas, né? Então, não só aquele pessoal que está no vigor da idade, né, ali com 17, 18 anos, mas são essas pessoas que já lidam com outros papéis na vida, né? Que já são, às vezes, já são mães, já são profissionais, são pais, que já têm outros focos. Exatamente. E isso também, por associação de ideias, me faz agora lembrar que também ajuda conferencistas, pessoas que são artistas de teatro, de cinema, que vão fazer shows, porque também dá um nervosismo na hora, que até eles costumam dizer que apaga tudo que está na cabeça, né? Sim. Então tem que a pessoa também estar bem relaxada para enfrentar esse momento, né? Com certeza. É muito comum o estresse do ator, o estresse do artista, o estresse do cômico, o estresse de quem está da bailarina, de quem está se exibindo, né, no palco. É muito comum. O frio na barriga, né, todos eles dizem que é muito comum e que faz parte, que é gostoso, né? Até grandes atores e artistas que a gente vê com vários anos de palco dizem que é muito bom. É importante, né? Porque é esse frio na barriga que motiva, que deixa a gente com tono muscular, que coloca a gente para cima, que deixa a gente vai buscar informações, vai atrás de ideias. Mas, né, aprender a dosar, a lidar com essa parte gostosa do frio da barriga é super importante, porque ele está ali para te ajudar a fazer um bom espetáculo, não para te dar um branco e esquecer, né, todas as suas falas. Também se der um branco pode sair pela tangente, né? Exatamente, acontece. Não sabe, eu me lembro que contam a piada do Costa Silva, que a secretária chegou para ele pediu para convocar uma reunião na sexta-feira, e a secretária chegou e falou: Excelência, sexta escreve com X ou com S? Ele falou: convoca para quarta, vai. Se escapar um nome ali, inventa outro na hora, né? Sai pela tangente. Exatamente. Outra vez contam também que houve uma convocação, uma reunião para o Estado, do Estado Maior. E ele não apareceu. Aí ligaram para saber o que havia acontecido. Ele tinha ido para Amazonas. É natural, a gente esquece, a gente troca datas, né? Então, se organizar minimamente é importante, mas sim, se não der, acontece. A gente vai buscar alternativas. Manipula os dados, né? Como se diz, né? E o que mais você gostaria de acrescentar em relação aos nossos estudantes, adultos ou jovens ou crianças, seja o que for? Acho que é importante que eles lembrem sempre da capacidade que eles têm, né? Todo mundo tem potencial, todo mundo tem capacidade de buscar aquilo que acredita, aquilo que tem como sonho. É o que a gente mais percebe de pessoas mais velhas que prestam vestibular, que estão na faculdade. Eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar o processo terapêutico de pessoas da terceira idade que entraram na faculdade, o quanto buscar o seu sonho é importante, né? Independente da idade que você tenha. Né? Então, acho que acreditar naquilo que a gente imagina ser importante é bom. Tá certo, Carolina. Eu fico muito grata pela sua apresentação, pelo seu programa. Muito obrigada. E vamos ter outras oportunidades também com vocês, você, Marilda, nos nossos futuros programas de 2013. Acho que eu que agradeço. Obrigada, doutora.